Olá, seja bem-vindo ao meu canal, aqui quem fala é o Eduardo e hoje na minha leitura da Bíblia King James atualizada, farei a leitura aqui da introdução ao livro de 1 Samuel. Na minha última leitura fiz a leitura da introdução ao livro de Ruth e hoje introdução 1 Samuel, autoria. Ainda que os dois livros de Samuel recebam deste homem de Deus seus títulos, por ser ele o personagem principal dos primeiros capítulos, o profeta Samuel não poderia ter escrito mais do que uma parte do primeiro livro que leva seu nome, considerando que sua morte é registrada no capítulo 25. Contudo, o fato de ele ter escrito um livro, pelo menos, fica bem comprovado no texto de 1 Samuel 10, 25. Em 1 Crônicas 29 e 29, entretanto, as escrituras revelam que Natã e Gade também escreveram sobre os acontecimentos registrados no livro de Samuel. Certas características literárias da obra levam a crer que seja uma compilação de várias fontes documentárias, independentes a princípio, as quais o autor pode ter incorporado à sua composição, conservando, à medida do possível, a forma original delas. No entanto, é impossível saber com certeza quem foi esse compilador e autor, pois o propósito do livro não oferece nenhuma indicação mais específica quanto à sua identidade. Pois o próprio livro, Alguns estudiosos e pesquisadores acreditam que pudesse ser o filho do profeta Natã, Zabude, apresentado em 1 Reis 4:5 como conselheiro pessoal do rei Salomão. O pai de Zabude seria, nesse caso, sua principal fonte de informação sobre o reinado de Davi, além de ter fornecer acesso aos registros da corte. O autor deve ter vivido durante a época que se seguiu ao falecimento de Salomão e a divisão do reino. Além disso, deve ter tido acesso aos registros da vida e da época do profeta Samuel e dos primeiros reis, Saul e Davi. A própria obra faz referência clara a somente uma dessas fontes documentárias, o livro de Jassar, em 2 Samuel, o capítulo 1, versículo 18. Mas o escritor de crônicas refere-se a 4 outras fontes que fazem parte desse período: os registros históricos de Davi, os registros do vidente, visionário ou profeta Samuel, o profeta Natã e do vidente Gade. Propósitos. O primeiro livro de Samuel focaliza o estabelecimento da monarquia em Israel, um pedido dos filhos de Israel que Yahvé decidiu atender a fim de que o povo chegasse à conclusão de que já tinham o maior e melhor rei do universo, que deviam tê-lo obedecido, adorando e servindo em santidade, e então alcançariam a plena felicidade. Antes de o autor de 1 Samuel tratar dessa mudança significativa na estrutura da teocracia, o governo de Deus descreve de maneira eficaz a complexidade histórica da época. Os seguintes eventos constituem o grande cenário histórico e teológico para o surgimento e o estabelecimento da monarquia em Israel, um sistema político importado dos povos pagãos. Número 1. Nascimento, infância e chamado de Samuel, o profeta de Yahvé. Número 2. As narrativas da Arca. Número 3. O Senhor levanta Samuel como juiz e libertador. Número 4. Todo o material dos capítulos 1 a 7 serve de introdução fundamental às importantes narrativas dos capítulos de 8 a 12. O restante de 1 Samuel, dos capítulos 16 a 31, trata da escolha que Yahvé, o Senhor Deus, fez de Davi como sucessor do primeiro rei de Israel, Saul, e depois ocupa-se a longa peregrinação por meio da qual Davi é preparado para a elevação ao trono. Embora o governo de Saul se tornasse cada vez mais antiteocrático e socialmente injusto, Davi não aceitou as pressões para tomar a liderança real da nação pela força, mas deixou nas mãos de Deus a questão da sua ascensão ao trono. No fim, Saul foi ferido de morte numa batalha com os filisteus e, temendo ser capturado e torturado, tirou a própria vida. Três dos filhos de Saul, incluindo Jonatas, leal amigo de Davi, foram mortos na mesma batalha. A principal lição deste livro tem a ver com os efeitos do pecado e da santidade em relação ao povo e seus líderes. Histórias bem conhecidas no livro incluem a de Davi e Golias, Davi e Jonatas, Saul e a feiticeira em Endor. Data da primeira publicação. Samuel emergiu
como o último juiz do período dos juízes, que durou cerca de 350 anos. O livro cobre um período de aproximadamente 115 anos, da infância de Samuel ao início do reinado de Davi, surgindo no cenário civil-religioso de Israel, num dos períodos mais terríveis da história israelita. Samuel convocou o povo a um reavivamento do verdadeiro culto de Yahvé, ou Javé, como alguns preferem dizer, o Senhor. Ele também foi um proclamador de reis, ungindo tanto Saul quanto a Davi. Assim, o livro de 1 Samuel fornece um elo entre os juízes e a monarquia, e sua primeira publicação pode ser datada por volta do ano 930 a.C. Essa daqui foi então a leitura da introdução ao primeiro livro de Samuel, aqui na Bíblia King James atualizada. Agradeço por você estar me acompanhando, fique com Deus e até no próximo vídeo.